saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito felizes estamos aqui neste culto maravilhoso, onde a presença de Deus é real em nosso meio. Já deu para sentir a presença do Senhor aqui, neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Sem perda de tempo, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta magna de Deus, a bússola da igreja, o mapa do céu, as sagradas letras em Hebreus, capítulo 12, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo de número 24. Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 24. E vamos ver o que o Espírito Santo tem para o nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do eterno Deus. Ora, capítulo 12, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao som da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviam suplicaram, dizendo que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. E até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível e temível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as miríades de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. Amém e amém, Senhor. Oremos. Querido Deus, temos lido, Pai Celestial, a Tua palavra, e queremos Te louvar, ó Deus, e Te agradecer por nos teres chamado para refletir sobre a transição da lei para a graça e das trevas para a luz. Ajuda-nos a entender a profundidade desta palavra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a Tua palavra será aplicada neste momento. Os Teus ensinamentos, ó Deus, ó Espírito Santo, será aplicado em nossas vidas. E pedimos ao Senhor que nos conduz por meio do Teu poder e nos ajude a ministrar a Tua palavra. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dar tema à palavra
que vai ser pregada nesta noite, e o tema é do Monte Sinai ao Monte Sião, uma transição da lei para a graça e das trevas para a luz. Vou repetir o tema para ficar gravado: do Monte Sinai ao Monte Sião, uma transição da lei para a graça, das trevas para a luz. É sobre isso que o Espírito Santo, ele quer falar ao nosso coração nesta noite. Aleluia. Podemos ver aqui, meus irmãos, nesta palavra que está dizendo aqui: porque vocês, o escritor dos Hebreus aqui, aos Hebreus, está dizendo para nós, porque vocês não chegaram à montanha que se podia tocar, ao fogo ardente, a escuridão, as trevas e a tempestades. Aqui o escritor aos Hebreus, ele está falando do que estava acontecendo ali nos tempos de Moisés, ali no tempo da lei, ali no monte que fumegava, o Monte Sinai. Aleluia. O Monte Sinai, aonde o povo não pôde subir, o povo não pôde tocar. Aleluia. Por quê? Ali naquela montanha estava um fogo ardente e uma escuridão tremenda. As trevas e a tempestade estavam ali naquele monte, causando medo e temor, e o povo não pôde chegar lá, não pôde chegar até a presença de Deus que estava lá em cima daquele monte. Mas o escritor vai dizer: mas vocês chegaram à montanha de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aleluia. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos apresenta aqui neste texto dois montes que representam aqui dois pactos, dois montes que representam dois pactos diferentes um do outro. O Monte Sinai, que representa quando Deus fez um pacto com o seu povo através da entrega da lei a Moisés, e o Monte Sião, aonde Deus fez um outro pacto com o povo, libertando o seu povo da lei de Moisés, libertando este povo e deixando a porta aberta para nós entrar na presença de Deus pela graça. Aleluia! É disso que trata este texto sagrado. Aleluia! O Monte Sinai, a lei
e a escuridão. Eu quero falar um pouco sobre isso. O Monte Sinai, a lei e a escuridão. No versículo de número 18, aonde diz: ao fogo ardente, a escuridão, as trevas e a tempestade. O Monte Sinai representa a lei e a condenação. Aquele povo que estava ali, lá embaixo, no pé do Monte Sinai, aquele povo estava debaixo de um jugo terrível, o jugo da lei. Era um jugo que trazia para aquele povo, era como se fosse aquele jugo da lei, era como se fosse um fogo ardente. Era para aquele povo uma escuridão tremenda. Eles não viam salvação ali, eles não viam perdão de pecado ali. Era como se andasse no escuro, na escuridão, nas trevas. Aquela lei apresentava para aquele povo como se fosse uma tempestade terrível, onde aquele povo não podia fazer nada, porque por mais que o homem tentava, a lei o condenava, a lei o apontava. Por mais que o homem tentava ser íntegro diante de Deus, fiel perante Deus, a lei os regredia nada. A lei e aquele povo estava ali no pé daquele monte, não podia entrar na presença do Senhor. Somente Moisés teve acesso à presença, e Moisés chegou lá diante da presença, entrou no meio da nuvem da glória, no meio da fumaça do poder e a nuvem da glória, e dali naquele meio começou os barulhos de vozes, de trovões, relâmpagos, e o monte fumegava e tremia por causa da presença do grande Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, porque Deus estava ali, manifestando ali com seu poder, manifestando com a sua ira, diante daquele povo pecador, que vivia pecando e desobedecendo a lei, e não tinha nada que justificasse aquele povo. Moisés estava somente ele, sozinho. O povo não podia entrar, o povo não podia subir. Aleluia. Mas quando nós começamos a entrar nas cartas de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13 e 14, vai dizer assim: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, aquele povo ali estava debaixo de uma maldição terrível, uma maldição tremenda. Aquele lugar ali era um lugar de temor e de reverência,
presença de Deus era manifestada de forma aterrorizante. Ali naquele monte, a presença de Deus, ela se manifestava de forma aterrorizante. Era tanto terror. Quando a trombeta tocava e a voz das palavras que Deus falava com Moisés, o qual os que ouviam o som dos trovões, das trombetas, e a voz de Deus ressoava como trovão, e quando Deus falava, o monte tremia, o monte sacudejava, o monte abalava. Glória a Deus. E até um animal, se tocasse no monte, teria que ser apedrejado. Deus ordena que coloque cerca e coloca limite, porque o povo não podia tocar na glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Tinha que colocar cerca, colocar limite para ninguém se aproximar, porque quem se aproximasse morria, e nem o animal podia encostar, tocar naquele monte, por causa da presença aterrorizante daquele que estava falando com Moisés lá em cima. Aleluia, Jesus. Aleluia! E era tanto terror, a ponto de quando o povo escutou a voz de Deus no meio do trovão, e dos relâmpagos e do som da trombeta, o povo ficou aterrorizado, tremeram todos e disseram: Moisés, fala tu com Deus, e depois você vem e fala conosco, porque nós não queremos deixar que Deus venha falar conosco. Nós não queremos ouvir Deus falar. Estamos com medo, estamos aterrorizados. Fala tu lá, Moisés, com Deus, depois tu vem e fala conosco. E o povo ficou aterrorizado. O povo não podia entrar, irmão, tinha que ficar do lado de fora, tinha que ficar embaixo. Aleluia! Uma coisa terrível, tremenda. A lei estava ali, a lei que condenava, que apontava o pecado e condenava, mas não mostrava saída para o homem, não mostrava saída, não tinha perdão, era só condenação, era só erro, não tinha ali uma graça revelada de Deus. A lei era um peso terrível que o homem nenhum podia carregar. Um peso terrível que homem nenhum podia carregar. A lei é um mistério que chama o mistério da morte. Porque a lei matava, a lei não dava vida. O homem que transgredisse a lei deveria morrer apedrejado, porque a lei condenava, a lei matava. O ministério de morte, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. O ministério de morte e de condenação. Aleluia! E ali estava o povo que não podia chegar até a presença. A porta da presença de Deus estava cerrada, estava fechada, estava trancada. Aleluia! E o povo estava condenado. Não tinha saída para o povo, não tinha solução para o povo. Aleluia! Esta era a bravura da lei, esta era a eficácia da lei. Oh, aleluia!
e tira eles das trevas e traz para a luz. Quando vai dizer assim: mas vocês chegaram à montanha de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O Monte Sião, enquanto o Monte Sinai representava a lei, o Monte Sião representa a graça e a salvação do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como diz a santa palavra do Senhor nas cartas de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 5 e o versículo 8 a 11, onde a palavra nos diz da seguinte maneira: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Nós fomos reconciliados na lei do Monte Sinai. Nós éramos condenados, nós éramos banidos da presença de Deus, mas no Monte Sião nós somos reconciliados. Aleluia. Aleluia. Agora nós não somos mais condenados, até porque a palavra do Senhor diz: e agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, Senhor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Hoje a igreja é livre. Livre para adorar, livre para glorificar, livre para entrar na presença de Deus pela aliança do sangue de Jesus Cristo. Livre, Glórias a Deus, livre, livre. Aleluia. Tem um hino da harpa que diz: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos mais debaixo da condenação. Não estamos mais debaixo das trevas da lei. Nós não estamos mais debaixo da escuridão. Não. Aleluia. Não. O povo hebreu não podia tocar naquele monte. Era aterrorizante o que acontecia. O espetáculo que acontecia naquele monte era aterrorizante. Mas no Monte Sião é diferente. É um lugar de alegria. Enquanto no Sinai era lugar de medo, temor e terror, no Monte Sião é lugar de alegria e lugar de celebração. Lugar de celebrar a glória de Deus, lugar de celebrar a presença de Deus, onde a presença de Deus é manifesta de forma gloriosa, onde qualquer pecador que quiser entrar
oração. Aleluia! O povo tinha que viver excluído da presença. Ele não suportava ouvir nem a voz, nem o som da trombeta, nem dos trovões, muito menos a chama de fogo que ardia a ponto do monte tremer. O monte tremia e o povo ficava com medo. Aleluia! O povo ficava com medo. Mas no Monte Sião foi diferente. No Monte Sião nós fomos escolhidos e predestinados à salvação do Senhor. Aleluia. Aleluia! Lá no Monte Sião nós entramos na congregação dos primogênitos, cujo nome, os nomes estão escritos no céu. Aleluia! Você já entrou, meu irmão. Você já entrou, minha irmã. Aleluia! Você já teve acesso para entrar na Assembleia dos Primogênitos. Aleluia. Para celebrar a glória de Deus. Aleluia! Onde os nomes estão escritos nos céus. Somos escolhidos. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós não precisamos mais temer. Nós não precisamos entrar com medo na presença do Senhor. Pelo contrário, podemos ter ousadia para entrar, porque sabemos que na presença dele há abundância de alegria. Aleluia. Na presença dele há até a tristeza salta de alegria, porque a presença dele é marcante, a presença dele é notória, a presença dele é singular. Aleluia! A qualquer momento a igreja pode entrar, porque lá na cruz do Calvário, aleluia, lá no monte da salvação, quando Jesus deu o seu último suspiro, dizendo: Pai, está consumado. Quando ele deu aquele grito, que no idioma é tetelestai, ele levanta a cabeça e grita: tetelestai. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. E este grito soou não só em Jerusalém, mas nos quatro cantos da terra. Quando ele gritou: tetelestai, ele disse: está tudo pronto, está consumado, a obra está feita. E sabe o que aconteceu? Era 3 horas da tarde, era na hora do sacrifício da tarde, da expiação, onde o cordeiro, creio eu vou conjecturar um pouco agora aqui, já estava ali amarrado em cima do altar do sacrifício, e o sacerdote estava pronto para degolar o cordeiro às 3 horas da tarde, e ele ali tudo preparado ali para degolar o cordeiro, e o cordeiro amarrado em cima daquele altar, e de repente começa a tremer tudo, aquela voz soa lá no cume do monte da salvação: tetelestai, está consumado. Aleluia. E do mesmo tempo que o Sinai tremia por causa da bravura da lei, ali também o monte tremia. O monte começou a tremer, mas não para trazer terror, não para trazer medo, não para trazer pavor, mas tremia, dizendo assim: o caminho que estava fechado se abriu. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. O caminho que impedia o homem de entrar na presença de Deus acabou de ser aberto. Aleluia. E esse caminho não foi aberto de baixo para cima, porque se fosse aberto de baixo para cima, é como se o homem dissesse assim: eu mesmo agora vou entrar, e eu quero ter acesso
acesso à presença de Deus. Não, o caminho foi aberto, é de cima para baixo. Enquanto lá no Sinai, o povo estava com medo e dizendo: Moisés, sobe você só, e fala tu com Deus, e depois vem e fala conosco, porque nós não queremos subir para ter acesso a Deus. Estamos com medo de morrer, Moisés. Então aqui, ao contrário, Deus diz assim: quando o monte treme, Jesus dá o último suspiro, e o véu do templo é aberto de cima para baixo. É Deus dizendo assim: já que vocês não quiseram subir a minha presença para tocar no monte do meu poder, para tocar na minha glória, então agora eu abro o caminho de cima para baixo. Eu vou descer e vou entrar no meio de vocês com a minha presença. Eu vou descer, eu desço para ter contato com o homem. E quando o véu rasga de cima a baixo, aleluia, a terra treme. E a Bíblia vai dizer que até hoje tem sinal do tremor, porque a Bíblia vai dizer que as rochas se fenderam. Todas as rochas, essas fendas que nós vemos hoje nas rochas, é sinal do grito de salvação que Jesus deu lá no Calvário. Tetelestai! E começou tudo a tremer. Você for ver lá o monte, aleluia, ali onde Jesus morreu, as pedras são todas rachadas. Muita rachadura e muita mesmo. Rachou tudo, irmão. Parece que eu vejo o cordeiro, que o sacerdote estava com a faca já na mão para imolar o cordeiro. O cordeiro dá um pulo, aquelas cordas rebentam, que amarrava o cordeiro, rebenta, porque Jesus está tirando a corrente que amarrava o homem, as cordas que atrapalhavam o homem de entrar na presença dele. Aquelas cordas se rebentam. Aleluia. E o sacerdote escuta por detrás, lá dentro do santo, alguma coisa que está rasgando. E quando ele entra, ele não precisa mais de usar o incensário para cruzar a cortina que fazia divisão do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando ele olha, está tudo aberto. Era Deus falando: agora não tem mais impedimento para o homem falar comigo. Agora não é mais como o Monte Sinai, que ninguém podia subir, ninguém podia tocar. Agora quem quiser pode tocar à vontade, pode entrar à vontade. A minha presença é livre. Aleluia! Livre! Aleluia! Oh, o homem só não entra na presença de Deus porque não quer. Aleluia! Mas se quiser, o caminho está aberto. Oh, que maravilha! Que maravilha! Os nossos nomes agora estão escritos no livro da vida do Cordeiro lá no céu. Aleluia! Agora nós não fazemos mais parte deste mundo, como está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 20, que diz assim: mas a nossa pátria, a nossa cidadania está no céu, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Nós agora não somos mais cidadãos do mundo, somos cidadãos do céu. Nós não somos humanos, irmão, somos extraterrestres. Estamos peregrinando aqui, nós somos celeste. Aleluia. Eu estou pregando aqui para um monte de extraterrestre aqui, ó. Não tem ninguém aqui que é dessa terra. A nossa cidadania é no céu. Glórias a Deus, aleluia. Ai, acaba baixada,
Glória a Deus, eu me alegro, irmão, com isso, porque só Jesus pôde fazer isso conosco. Uma pessoa tão miserável como eu, aleluia, o Filho de Deus, o próprio Deus, como diz lá em Colossenses, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dizendo: de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, e fazendo semelhante ao homem, e achando na figura de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. No céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que só Jesus Cristo, mais ninguém é, só Jesus é Aleluia, Senhor. Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. 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 Eu não era digno disso, você também não era, um pecador tão miserável como nós, irmão. O próprio Deus descer para morrer naquela cruz terrível, de vergonha, de dor, para se importar conosco. Eu não merecia isso, mas Deus provou o seu amor para conosco, pelo que Cristo Jesus veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim: e conosco nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais. Aleluia, Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Isso não é para qualquer um, não, igreja. Isso não é para qualquer um, não, igreja. É só para quem Jesus resgatou com o sangue dele. Aleluia, Senhor. Oh, Isso aqui não é rico demais, irmão. Isso que eu estou falando aqui é rico demais. E conosco nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais. Glórias a Deus. Você estava lá na lama, lá na lata do lixo, lá no rio lamacento, no terreno baldio, lá no lodo do pecado. Jesus chega lá e diz: eu te comprei com meu sangue, eu vim te resgatar com meu sangue precioso. E eu imagino que, como as mãos dele são santas, ele não pode nem pegar em nós, ele pega pelo nosso cabelo e começa a puxar daquela lama, daquele lodo do pecado, e diz: vem cá, eu te escolhi, eu te chamei, foi pelo nome, tu agora é meu. Aleluia. Venha cá, você é propriedade exclusiva minha. Eu vou te colocar debaixo da torneira da regeneração, vou te dar um banho com meu sangue e vou te tornar mais alvo que a neve, mais puro que a branca lã. Aleluia. E vou te colocar assentado nos lugares celestiais para celebrar e adorar o meu nome. Aleluia. E aqui estamos, aleluia. príncipes e princesas de Deus, sacerdotes e sacerdotes
sacerdotisas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Povo adquirido, povo peculiar, nação santa, Meu Deus. povo que Deus escolheu para morar na Jerusalém celeste. Oh, glória. Aleluia! Aleluia. Oh, que maravilha, irmão! Então, o que temos que fazer é o que está escrito em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Aleluia! Então nós vemos a transição da lei para a graça, porque vocês não chegaram à montanha que se podia tocar, mas vocês chegaram à montanha de Sião. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Não tem problema. Vocês não conseguiram chegar no monte aonde Deus estava manifestando com a glória dele. No monte que você podia tocar, palpar, podia tocar na glória, pegar na glória, sentir lá em cima a glória, porque a lei não deixou você chegar lá. A lei não deixou nós chegar lá, mas nós, pelo sangue de Jesus, Aleluia. nós chegamos à montanha de Sião, Glória a Deus. onde a porta já estava aberta. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sinta a presença de Deus aqui. Glórias a Deus, aleluia. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. E além de você poder entrar na presença de Deus, no monte da glória de Deus, você terá o privilégio de também entrar no céu, na morada de Deus. Aonde Deus está? Nós vamos para lá, irmão. Nós vamos muito em breve, vamos embora para lá. Já está aberta a porta. Glória. Esta porta chama Porta da Graça. Aleluia, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Aleluia, a lei. Mas será, reverendo, que a lei então quer dizer que a lei não valeu de nada? Não estou dizendo que a lei não valeu de nada. A lei valeu sim. A lei, ela serviu de tutor para nos levar a Cristo. A lei serviu de um tutor para nos conduzir até Cristo. Aleluia. Então essa era o propósito da lei, nos levar até Cristo, um tutor, como está em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. Então agora, depois que a lei serviu de tutor para nos trazer até Cristo, então agora estamos sob a graça e a liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. Não tem mais lei para nós, temos a graça. Oh, glória a Deus. Você não precisa mais viver com medo, viver aterrorizado, viver pensando o que vai ser de mim. Jesus está dizendo: quando eu morri por você na cruz do Calvário, eu paguei toda a sua dívida, e até a queixa que estava na mão de Satanás, que de toda maneira te era prejudicial, Jesus tomou dele, rasgou tudo, irmão, e diz: eu paguei tudo com meu sangue. Aleluia. Agora o Senhor vem dizendo assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia, se alguém vier a pecar, não se apavore, não fique apavorado. Vocês têm agora um advogado justo e fiel. Aleluia, Senhor. Ele é a propiciação pelo meu e o seu pecado, e
Aleluia. Se andarmos, porém, na luz, como Jesus na luz está, mantemos comunhão uns para com os outros. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Estou caminhando para o final. Que diz assim: aleluia. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Aleluia, gente. Que a antiga aliança ficou para trás, irmão. Agora estamos vivendo a nova aliança. E Jesus é o mediador. Aleluia! Aleluia. Glória! Não precisamos mais agora de colocar um animal em cima de um altar para mediar, e nem de um sacerdote para fazer uma ponte entre nós e Deus. Jesus é o sumo sacerdote que penetrou nos céus pela ordem de Melquisedeque. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Aleluia! Ele é o único mediador entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Ele nos trouxe a salvação e a reconciliação com Deus. Portanto, vamos nos esforçar, irmãos, para entrar no descanso de Deus, na nova Jerusalém celeste, Aleluia. aos miríades de anjos. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Já estamos aqui, irmão, lá no caminho. Ele já nos colocou sentado aqui em lugares celestiais. Agora nós ser fiel para nós conseguir entrar na cidade celestial, Aleluia, Jesus. que nós aguardamos a entrada triunfal da igreja lá. Aleluia. Aleluia. Então nós vemos que a palavra do Senhor, que possamos viver de acordo com a nossa cidadania celestial. Como é que vive de acordo com a nossa cidadania celestial? Buscando as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aleluia. Porque está escrito assim: se já ressuscitaste com Cristo, então buscai as coisas que são lá de cima e não as que são na terra, porque as que são na terra são perecíveis, mas as que são do céu são eternas. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Candarabasuri, fornia. Aleluia. Porque todos os que estão debaixo, a todos os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele não nos escolheu antes da fundação do mundo, dizendo assim: ei, eu te escolhi para você dar a volta por cima. Não, não. Eu te escolhi para você viver só crescendo e subindo a escada e sendo só vitorioso, só
derrota. Tem luta? Tem. Porque para ter vitória tem que lutar. Aleluia. Mas Ele nos escolheu. Porque se nós estivermos sendo santo, nós vamos passar por cima de tudo e vamos chegar lá na Jerusalém celeste. Deus Aleluia. seja eterno. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado. Aplaude a Jesus.